Saudações a vocês que me acompanham neste canal. Sejam bem-vindos ao PL MMA 58. Meditações de Marco Aurélio, livro 6º, capítulos 1º a 4º ou entradas 1 a 4, tradução de Dona Virgínia de Castro e Almeida em domínio público. Como sempre, você poderá acompanhar a leitura que será feita neste vídeo por meio da passagem que é transcrita aqui na descrição. Sem mais delongas, entremos no assunto. 1. A substância do universo é dócil e maleável. A razão que a rege não tem em si motivo algum de fazer o mal. Não o faz, e nada recebe dela qualquer dano. Ora, tudo se realiza e se cumpre segundo essa razão. Uma meditação breve, como essas do início do livro 6º, e que faz parte daquela porção da filosofia, da terça parte da filosofia, que é a física. A física, como o estudo da constituição da natureza, tem por objetivo não o estudo em si, não uma erudição, não um interesse acadêmico propriamente dito, e sim instruir o Procopton, aquele que tenta progredir na direção da sabedoria, acerca da constituição da natureza, do modo como o universo está construído e disposto, porque isso ensina o indivíduo o que ele pode desejar e o que é racional que ele tenha como aversão. Tendo-se em vista que o universo é constituído desta forma, o que é possível desejar e que aversões podemos ter era algo que os estoicos se perguntavam. E, portanto, a física diz respeito, do ponto de vista de uma psicologia estoica, das necessidades psicológicas do Procopton, deste ser humano que procura se instruir por meio do estoicismo, com aquilo que Pierre Hadot denominava disciplina do desejo, entendendo-se como disciplina do desejo / disciplina da aversão. O que está em jogo é entender como a realidade é constituída, quais são as regras da natureza e o que é que nós podemos fazer neste mundo e de que maneira podemos assegurar uma existência que seja a mais tranquila, a mais satisfatória, a mais feliz possível. Por exemplo, desejar coisas que não estão sob nosso controle, evidentemente, conduz à infelicidade. Tudo é uma questão de tempo. E, pelo contrário, desejar o bem dentro de si é algo que garante um nível bastante grande de felicidade e de serenidade. Portanto, esse estudo que se faz da constituição do universo tem por objetivo tranquilizar os indivíduos, dar-lhes ferramentas para que se aperfeiçoassem interiormente. A substância do universo é dócil e maleável. Há uma adaptabilidade do universo. Essas leis naturais se administram, se espalham por aí com um grande grau de adaptabilidade, digamos assim. A razão que rege essa substância, esse contínuo de matéria, não tem em si motivo algum de fazer o mal. Aquela ideia estoica, segundo a qual a natureza é benfazeja, o universo tem um propósito que é o melhor possível, ainda que seja um propósito autotélico, isto é, um propósito no qual o objetivo é ele mesmo. O universo faz o bem para si mesmo, o bem para si próprio. Não necessariamente esse bem que o universo traz para si mesmo, cria para si próprio, é percebido como bem para as suas partes. Essas partes acabam sendo porções, centelhas que podem ser descartadas, podem sumir. Mas, fundamentalmente, essas leis garantem ao próprio universo um tipo de felicidade própria, se é que nós podemos emprestar uma personalidade a esse universo. Às vezes isso aparece sob a forma de divindade. Então, o universo não pratica o mal para si mesmo. O universo está baseado em regras que
funcionam muito bem para esse imenso organismo. E nós, enquanto partes do universo, partes pensantes, partes conscientes do universo, nos tornamos mais felizes, mais tranquilos, mais serenos, quanto mais fizermos a nossa própria visão coincidir com o que pode ser uma visão cósmica, o nosso olhar com o que pode ser um olhar cósmico, quando entendemos as leis da natureza como necessárias, quando aceitamos o nosso destino, quando aceitamos que as coisas sejam como de fato o são. Essa razão, esse logos que rege tudo, não faz o mal, não o faz, e nada recebe dessa razão qualquer dano. Não há dano para as partes, o que há é transformação. O que há é a mutação de uma matéria em um estado X para um estado Y, da energia que se apresenta na forma Z para a forma W. O que há é esse movimento perpétuo. Se você percebe esse movimento perpétuo, essa renovação permanente, não como o que de fato é, e sim como uma perda, como um fim, é um problema do seu olhar. Você não está sabendo calibrar as coisas dentro de si, não está sabendo olhar para tudo quanto existe com maravilha, com fascínio, com gratidão. Ora, tudo se realiza e se cumpre segundo esse logos, segundo essa razão. Essa razão rege tudo e nós a temos em porção, em centelha, em um átomo ou um átimo em nossos cérebros, em nossos interiores. Essa razão interior deve buscar uma consonância com a razão que rege tudo quanto existe. Então vejam que uma descrição física, uma meditação que parte dos conceitos físicos da filosofia estoica, tem por objetivo um efeito sobre a ética, um efeito mesmo sobre a psicologia do indivíduo. E vejamos aqui, a 1 seguida da 2, vejamos aqui como Marco Aurélio entrelaça duas coisas muito interessantes, que acabam sendo dois grandes temas das suas meditações: a questão da constituição do cosmos, da ordem que aí existe, da razão que aí reina, ou aqui reina, e o dever do ser humano. O dever do ser humano está inscrito nesta ordem superior, nesta ordem cósmica. 2. Ao cumprires o teu dever, não queiras saber se tens frio ou calor, ou necessidade de dormir, ou se te louvam ou censuram, ou se morres ou te sucede qualquer outro acidente. Pois a morte é uma das ações da vida. E aí também o que importa é fazer bem o que se faz no momento presente. Entrelaçando a questão da constituição do universo com a questão do dever humano, a argumentação de Marco Aurélio de si para si e para nós, leitores que temos a sorte de conhecer este belíssimo texto, entrelaçando essas duas coisas, os argumentos ganham muita força. Se você reconhece que existe uma ordem, que existe uma harmonia, que existe uma racionalidade que permeia tudo quanto existe, você entende a importância do seu dever. E ao entender a importância do seu dever, ou dos seus deveres, você entende por que ele deve ser levado até o fim, por mais difícil que seja. Ao cumprires o teu dever, e os deveres de Marco Aurélio eram pesadíssimos. Não queiras saber se tens frio ou calor. Não queiras saber se tens necessidade de dormir. Não queiras saber se te louvam ou censuram. Não queiras saber se as circunstâncias exteriores são boas ou más. Não queiras saber se as suas ações são populares ou impopulares, se vão falar bem de você ou se vão falar mal de você. Passe por cima dessas coisas. Olho fixo no dever. Queira o dever, queira fazer o que é necessário e não quaisquer resultados colaterais dessa ação. Ou se morres ou te sucede qualquer outro acidente. Não tenha medo nem mesmo da morte no cumprimento do seu dever. Ora, Marco Aurélio talvez tenha escrito esta meditação, outras certamente
foram assim no campo de batalha, numa tenda, enquanto fazia guerra contra os quados, ou contra os marcomanos, ou contra os iáziges. Não se sabe exatamente aí em que momento ele escreveu, foi no final da vida. De fato, a morte era algo que poderia suceder a ele. Ele fazia questão de estar no fronte de batalha. Talvez ele até preferisse o fronte de batalha à corte romana. Não tem uma boa opinião da corte. A morte poderia sobrevir, a morte poderia atingi-lo, e a morte é algo previsto pela própria vida. Vejam, é muito duro reconhecer isto. Mas todos nós vamos morrer, e o medo de morrer jamais poupou ninguém da morte. Talvez tenha poupado por alguns anos, mas no final das contas, o medo de morrer acabou sendo inútil diante da realidade da própria morte. Pois a morte é uma das ações da vida, é um dos acontecimentos da vida. Nós, em geral, não escolhemos a nossa própria morte. Ela vem, ela nos colhe, né? Nos ceifa, como a imagem mais clássica. E aí também, o que importa é fazer bem o que se faz no momento presente. Até a morte pode ser o cumprimento de um dever. Há um morrer bem, assim como existe um viver bem. Morre-se bem quando se morre tranquilamente, quando se morre entendendo que o seu tempo se foi, que você tinha que ter feito o que fez, e quando você morre sentindo que a sua vida foi frutífera, que sua vida foi bem preenchida, que a sua vida valeu a pena. Algumas pessoas acabam no leito de morte tendo muitos arrependimentos, reconhecendo que a vida que viveram foi tola, ou foi indigna, ou foi preenchida de coisas sem importância, inúteis. E o que você quer, o que todos nós queremos, é que nós não passemos por isso, porque deve ser uma das coisas mais dolorosas que existem. Então, para que nós tenhamos a certeza de termos vivido uma vida que seja a mais frutuosa possível, a melhor possível, a ideia de dever e a ideia de cumprimento de dever, melhor dizendo, né, é o que nos preenche a vida. E esse dever, evidentemente, está inserido dentro de uma ordem cósmica, segundo o estoicismo, e isso é algo que é capaz de nos mover diariamente. Então, Marco Aurélio aqui, de maneira bela, faz em seguida duas considerações, uma de ordem física, outra de ordem ética, mas eu creio ter deixado claro como essas coisas se entrelaçam, como essas coisas se costuram, se alinhavam, como elas são inseparáveis no pensamento estoico. Mais duas meditações breves. 3. Observa tudo a fundo. Não te iludas sobre a qualidade própria nem o valor real de coisa alguma. Isso tem a ver com a observação do que é exterior, daquelas coisas que devem ser consideradas indiferentes e devem ser consideradas pelo que são e como o são, como coisas passageiras, fugazes, sujeitas à ruína, sujeitas ao apodrecimento, que chegarão ao fim, que se transformarão em outras coisas, que serão sementes de outras coisas. Por isso, o apego a essas coisas não é uma atitude sábia. Observar a constituição universal e entender que as coisas que nos cercam são fugazes, passageiras, são transitórias e impermanentes, é algo sempre necessário, é uma meditação que tem sempre de voltar à nossa mente. Observa tudo a fundo, não te iludas sobre a qualidade própria nem o valor real de coisa alguma. O valor real é o valor interior, o bem moral, a excelência, a areté, a virtude. As outras coisas são indiferentes, são materiais sobre os quais o valor interno se aplica, segundo o estoicismo. São lições muito difíceis, muito duras. E por fim aqui, a entrada de número 4, todos os objetos que vês, bem depressa se transformarão. Os corpos simples evaporam-se, outros dissolvem-se. Mais uma vez, Marco Aurélio se lembrando
da mutabilidade de tudo, da impermanência de tudo quanto existe, valendo-se de uma observação que diz respeito à física e que sempre é possível de constatar, para que justamente ele tenha um distanciamento inteligente frente a esses objetos. Todos os objetos que vês bem depressa se transformarão. Tudo muito rápido, tudo muito breve. Mesmo a nossa vida passa num sopro, num instante. Né? Um dia somos jovens, outro dia já não tão jovens, outro dia já estamos velhos. Os corpos simples evaporam-se, os outros dissolvem-se a processos naturais a que estão sujeitas essas coisas, esses objetos. E não devemos lamentar a esse respeito, não devemos chorar sobre isso, né? Devemos compreender as coisas como elas são e não desejar viver em outro universo, em outra vida. Devemos buscar o máximo de satisfação com a vida que temos no momento presente. Esta é uma das grandes lições de Marco Aurélio, uma das grandes lições dos estoicos. Muito bem, 3 breves meditações do livro sexto, do início do livro sexto, e nós vemos o dever e a constituição do universo se entrelaçando, conversando e produzindo essa visão que é tão própria dos estoicos e que é tão bonita, tão inspiradora. Eis o que eu tinha a lhes dizer por este vídeo. Um abraço, até nossa próxima oportunidade. Tchau!